Onde tá o Zema nesse espectro aí? Cara, eu não sei não sei o que meus pares pensam aqui, mas eu não sei nem se o Zema é candidato. Cara, eu vou te Você acha que dizer. ele não vai? Porque ele quer, né? Mas olha a situação do Novo, né? Como mostra que você não tem um projeto de partido verdadeiro. Por quê? O Novo, na maior parte dos estados, coligou com o PL. E não para lançar candidatos a governador do Novo, para apoiar candidatos a governador do PL. Só que o Novo tem candidato a presidente. E os governadores do PL têm candidato a presidente, que é outro. Então, o Novo dos estados tá pedindo apoio pro PL. O PL tá pedindo apoio pro Flávio. E o Novo dos estados tá preocupado com a sua aliança estadual, em regra, né? Então, não interessa para boa parte do partido que o Zema seja candidato. E o Zema, toda vez que ele tenta dar uma batidinha no Flávio, ele apanha dos diretórios do Novo. Ele foi desconvidado pelo diretório de Santa Catarina. Gente, não existe. O meu partido tem um candidato a presidente. Não existe um diretório se negar a receber meu candidato a presidente. Fala assim, o diretório é dissolvido, meu. Cai fora. Você não quer meu candidato a presidente? Então você não... né? Você foi derrotado dentro do partido, defendendo a sua linha. O partido lançou o candidato a presidente, você tem que estar junto. Você pode ter essa diferença internamente, né? Mas aí na hora do vamos ver, estamos no partido, todo mundo vamos brigar. Eu acho que, como a briga tá tão grande a ponto de ficar pública, assim, e não é só pública, ficou institucional, não é uma questão que, vazou na imprensa que tem incômodo do Novo. Não, teve nota de diretório oficial, né? Falando, não concordamos com o que o nosso candidato a presidente falou, né? Tanto que a gente... O Chiquini é de Santa Catarina ou Paraná? Paraná. Teve do Paraná também. É verdade, teve do Paraná. E o próprio Chiquini falando que não vai pedir voto pro Zema, que vai pedir pro Flávio. E aí a resposta do Zema também é humilhante para alguém que, enfim, deveria ter o apoio do próprio partido. Ele fala, não, o Novo é diverso, tem gente que apoia o Flávio mesmo, da mesma maneira como tem gente lá também do PL que vai me apoiar. Fala Zema. Não, e o mérito... Não existe, cara. O mérito da situação era o pior, né? Porque assim, se o diretório do Novo tivesse discordando a respeito de alguma proposta do Zema, vá lá. Agora, o Zema tava criticando a relação do Flávio como um porcaro, cara. Sim. Um dos maiores corruptos do Brasil. E é nesse tema que o diretório de Santa Catarina decide... Você vai passar pano sim, você não vai falar da corrupção dele, tá? Você não ouse falar mal da corrupção do cara que eu gosto. É ridículo. Eu foco muito mais na posição midiática do Zema, porque é uma posição de covardia mesmo. É uma posição de um cara que não se posicionou sobre o que tinha que se posicionar durante o governo Bolsonaro, que viu o desmonte da Lava Jato, viu o desmonte de todas as propostas que o Paulo Guedes prometia que ia ser liberal e não sei o que lá, e não fez nada. E outra coisa que pouca gente sabe, tá? Vamos lá. Primeira coisa, o Zema adora cantar de galo pra falar dos intocáveis. Os intocáveis do STF. Ele faz o biquinho dele lá e fala dos intocáveis, porque tudo bem. E os intocáveis de Minas Gerais? E o maior perdão fiscal da história do Estado, que foi o Zema que deu pro amigo dele, que é um dos maiores doadores da campanha dele. Isso ele não fala. Você sabia que o Zema deu isenção fiscal pra uma empresa que chama Eletrozema? Não. O cara deu isenção fiscal pra própria empresa, irmão. O cara deu isenção fiscal pra própria empresa. Então, além desse fato do Zema não ter virilidade, não ter coragem de bater de frente com aquilo que é errado, porque ele tem medo de perder voto, ele também fez coisa errada. Ele também foi antiliberal, ele também traiu as próprias propostas. Isso é muito importante ser dito. As críticas ao Zema não são somente, né, que são críticas importantes, em relação à postura dele perante o bolsonarismo, e os erros do bolsonarismo e a corrupção do Flávio. É também perante a própria campanha, as próprias promessas que ele fez que ele não cumpriu. Né? Então o Zema simplesmente não existe, né? É uma representação, não existe uma... Também não pode liderar processo nenhum. A história é o seguinte, o Brasil precisa de um processo histórico sendo liderado por pessoas fortes que vão iniciar uma revolução, no bom sentido da palavra, a partir do ano que vem. Esses caras não têm condição de fazer nada disso. Agora, assim, eu acho que o Zema, ele cavou a própria cova, né? Porque, assim, quem que era o Zema em 2018? Ninguém conhecia o Zema. Como que ele se elegeu governador de Minas Gerais? Porque no debate de primeiro turno para governador em Minas, ele ao final, acho que o último debate de governador, ele vai, mesmo tendo João Amoedo como candidato à presidência do seu partido,
ele vai lá e declara voto no Jair Bolsonaro. Nossa, E cara, aí, muito bem como lembrado, não tinha esquecido tinha- disso, cara. Como não tinha um candidato bolsonarista em Minas, ele conseguiu os votos bolsonaristas em Minas Gerais para que ele se elegesse governador de Minas. E olha como o destino é. Agora ele é o candidato à presidência e os diretórios por todo o Brasil estão declarando Provou voto do no próprio Flávio, veneno. Provando do próprio veneno, cara. É o curto prazismo. É sempre é uma coisa que eu sempre falo. O Partido Novo e essas pessoas em volta do bolsonarismo são pessoas que pensam sempre num projeto individual. Se eu junto um conjunto de projetos individuais, eu não tenho um projeto. Sim. Não tenho um projeto. Né? Para você ter um projeto de Brasil, você precisa pensar menos no seu... É um clichê, mas é verdade. Você precisa pensar menos em você e mais no que é necessário para ser feito. Né? Esses caras não têm isso. Manda, Romero. Só para avisar, a pesquisa que você pediu. Olha lá, vamos lá. Olha lá, Bolsonaro- Flávio 36, Lula 34, Zema 6, Renan Santos... Não Qual é essa não. instituto que é esse? Não é essa não. Ele errou! Errou! Não consegue, né, Moisés? Essa daqui é a real time que vocês pediram. Não Tem é, várias qual que é a tipos de data pesquisa dela? aqui, ó. Não, mas e aqui? Não é a última essa, pô. Qual que é Olha a data o aí. instituto? Não, é só ver o instituto que ele procura. Ele colocou Real Time Big Data, mas não era essa não. Enfim, a última pesquisa Cadê a data lá? 22/7. Hoje é 25. Não, 23, né? Que dia que é hoje? Não, mas essa... Não, 23. Peraí. Hoje é dia 23. errada Eu acho que não, ó, ali, ó, tá vendo? No Espírito Ah, Santo. no Espírito Santo, Ah, não é não, no Brasil. Espírito Santo. Boa, Homer! Cara. Mas deixa eu. Foi pego, Bom, foi pego. já vou adiantando, vou Bom, boa comentando. noite para nossa audiência aqui do Inteligência Limitada Espírito Santo. Obrigado aí, hein, Homer? Não, mas o lance é que é o seguinte, só falar uma parada disso daqui, que é o seguinte. Quando eu fui candidato a prefeito em 2020, o Kim acompanha muito isso, o Minato pra caramba, o Minato era o cara que cuidava dessa parte de dinheiro. Existe uma coisa, cara, muito grave no Brasil, que é essa imprecisão de pesquisa. E eu até vejo, até talvez a boa vontade do Cássio Nunes em querer acabar com isso, criando aquela nota de confiabilidade da pesquisa perante ao que ela acerta do resultado na urna, né? Que isso tem que levar em conta o histórico da pesquisa, senão também não adianta nada. O cara ganha o selo, ele fica falando que o candidato não tem nenhuma relevância, na véspera da eleição ele muda, a gente pegou aqui, não, tá? O que me prejudicou demais, as pesquisas me davam 1%, Vilela, 1%. Pra você ter uma ideia, teve pesquisa que saiu, que eu tinha 1%, e a Vera Lúcia do PSTU tinha 2,5%. Tipo assim, eu falei, não é possível que essa mulher tem mais do que o dobro da minha relevância na urna, não é possível. E a gente sempre falava isso. Eu ia nos doadores, cara, fui em vários grupos de empresários, pessoas, cara, adorei seu projeto, você é um cara sensacional, puta, tá tudo certo. Só que você tem 1%, cara. 1% não dá, 1% não dá. Cara, eu não tenho 1%. Eu não tenho 1%. Enfim, na boca de urna me deu 4% e eu fiz 10%, tá? Por que eu tô dizendo isso? Eu tenho certeza que o Renan não tem 9%. Eu tenho certeza absoluta que o Renan não tem 9%. Eu tenho certeza absoluta que o Renan tem mais de 10%. Com certeza. E o fato da pesquisa não diagnosticar isso logo, tá? É uma maneira deles tentarem, sim, atrapalhar a gente. E eu não vou dizer que as pesquisas elas vão lá e adulteram o resultado, porque eu não sou terraplanista de pesquisa, mas a pesquisa ela pode muito bem mexer onde ela vai analisar, onde ela vai buscar os seus Ela faz o recorte que ela quer. ela faz o recorte que ela quer. Então, por exemplo, eu quero pegar pessoas da faixa etária mais elevada. O que eu faço? Eu uso pesquisa de telefone fixo. Eu quero pegar pessoas, quero pegar homens que estejam, sei lá, ativos economicamente. Eu vou na porta de um metrô, de um lugar perto de um estádio de futebol. Você tem maneiras de você manobrar, né, a análise para que a análise seja correta, mas ainda assim não seja um retrato fiel do que está acontecendo. Quando você vê a presença online do Renan, é um negócio absurdo, cara. E pra quem acompanha a gente há muito tempo, cara, vocês viram o fenômeno bolsonarista em 2017, cara. Eu lembro disso. O Dória desesperado, que ele queria ser o próximo presidente do Brasil, enquanto prefeito de São Paulo, tava até ali bombando, mas só dava Jair Bolsonaro, irmão. O Bolsonaro falava uma coisa, tipo assim, sei lá, o Brasil é verde e amarelo. Cara, você ia nos comentários assim, o Brasil é verde e amarelo. O Bolsonaro falou, o Brasil é verde e amarelo. Era impressionante a presença online desse cara. A gente tá vendo a presença online do Renan, é um negócio absurdo. Onde ele vai é recorde de audiência. Você vê os comentários tudo Renan 14, aqui é missão é inevitável, não sei o que lá. Eu tenho certeza que o Renan não tem 9%. E tem dois pontos também, né? Toda a entrevista na internet, né, que o Renan concede, em qualquer veículo, ele tem mais audiência do que qualquer outro candidato.
E 2, não é só a internet. Toda vez que a gente vai pra TV aberta, o Renan participa de um programa, depois a gente vai conversar com o pessoal da TV e fala, olha, deu mais audiência que os outros também. Em TV aberta, em ponto de audiência. Então, assim, que não é o nosso público majoritário, que o nosso público majoritário tá na internet. Então, e tem uma análise também muito simples de se fazer, que é o seguinte, não existe voluntário da campanha do Lula, não existe voluntário da campanha do Flávio. No sentido de que eles não têm um militante que tá falando, puta, agora é o Lula. O Lula vai promover uma puta de uma mudança, eu voto nele com orgulho. Os jovens mais à esquerda, eles são comunistas, eles acham que o Lula é neoliberal. Eles têm um apoio crítico ao Lula. Eles tipo, puta, o Lula é o que tem, mas a gente quer no futuro um cara mais radical, esquerda de verdade, mas o Lula é o que tem. O bolsonarista nem se fala, né? O bolsonarista, pô, tô defendendo o cara que tá todo Esmerdeado aí, mano. O cara tá esmirilhado de merda aí, em escândalo de Banco Master. Pô, tá um cara burro, um cara que... Pergunta assim, eu já vi podcasts de bolsonaristas recentes sendo confrontados com... Cara, e a proposta do celular pra mulher? Aí o cara, né? Puta, essa foi foda, né? E o pele da misoginia? Né? E o não sei o que lá, né? E não sei o que lá outro, hein? E a liga... Puta, é dinheiro privado, história da urna, você viu o Tarcísio? Chorar, velho. O Tarcísio desconversou essa questão da urna. Foram perguntar pra ele, e aí, Tarcísio, o que você acha dessa questão da urna que o Flávio levantou, né? Ele falou assim, acho que a gente tem que virar essa página, não vamos tocar nele. Então, assim, o único cara... Então, pra fazer o terceiro ponto, o único cara que você fala, puta, é esse, eu apoio esse, eu mostro o vídeo pra todo mundo, eu viro, não posso falar essa palavra porque não tá, não tá no período eleitoral, mas eu viro apoio, né, eu compartilho e tal, eu tô na rua, eu coloco adesivo em carro, é o Renan, é o único que você tem. E outra coisa, qual candidato ou pré-candidato está pautando o Brasil com propostas? Quais as propostas estão sendo discutidas de verdade? Eu acabei de ver o antagonista fazer um vídeo inteiro, que é o mais visto, inclusive, dos últimos dias dele, falando só das propostas do Renan. Eu vi um podcast da Globo News com a Natuzaneri, que também é um dos mais vistos, só falando das propostas do Renan. As pessoas discutem o livro amarelo, nós viemos aqui no debate, no Vilela, inclusive, debater a proposta do Renan. Então, o cara está pautando o mundo real. Cara, o Ciro Gomes, inclusive, que tirou a candidatura, falou, tô vendo o Caiado e o Renan aí. Entendeu? Porque o cara também, ele também, assim, o Ciro, pelo amor de Deus, só falta o Ciro mais uma vez cair no balde do Lula, né, cara? Duvido. Eu também duvido. Eu duvido que dessa vez ele fazer a mesma coisa que ele fez. Ele tá enfrentando o PT, né? Ah, é verdade. Lá no estado é verdade. Ele tá ao contrário. Humano, lá precisa bater no PT pra ganhar. Inclusive, você sabe, o governador do Ceará, que é o Eumano, ele tá com um problemaço de segurança pública. O Ceará, por conta do porto que eles têm ali, o Comando Vermelho quer dominar ali pra concorrer com o PCC, com o Porto Santos aqui, pra exportar droga. O irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, está apoiando o Eumano. Contra o próprio Ciro Gomes, cara. Sim, não, deu briga feia lá. Você viu que, cara, você fala, não é possível, cara. Como é que você preveria isso? Tipo, em 2018. Você fala, cara, em 2026, os irmãos vão brigar, um vai estar com o PT e o outro vai estar contra. Você fala, não é possível, é mentira. Não, as coisas acontecem. Não, mas você olha a situação também humilhante pro bolsonarismo. O PL acabou de oficializar o apoio ao Ciro no Ceará. O PL está apoiando o Ciro, os bolsonaristas do Ceará estão apoiando o Ciro, e o Ciro fala, não vou apoiar o Flávio não. É verdade. Tem um tal de Renan Santos não vou apoiar o Flávio não. Tem um tal de Renan Santos do movimento de um cara que eu já bati, É verdade. que eu prefiro, mano, apoiar um cara que tal do movimento, que é amigo de um cara que eu já desci a mão, do tanto que eu me irritei com ele, do que o Flávio que tá me dando o partido dele. Olha que situação humilhante. É muito humilhante isso pros caras. É muito humilhante, cara. É muito humilhante, cara. Nossa senhora. Assim, esses caras não vão... Eu volto a dizer. Nós precisamos de lideranças que vão direcionar o país para uma revolução histórica. Nós não vamos ter isso com essas pessoas. Isso é mais ou menos... Você quer ver uma coisa que eu sempre falo? É o seguinte. Você com certeza conhece alguém. Que em 2022 falou, eu votei no Jair, hein? Esse é bom. Mas esse ano... Em 2018... Mas esse ano aqui, em 2022, eu não voto mais no Jair, não. Eu voto nulo, eu voto em outro, eu voto até no Lula, mas no Jair eu não voto. Eu conheço várias pessoas assim. Você conhece alguém agora que em 2026 falou, eu não votei no Jair em 22, mas no Flávio eu vou votar. Você conhece alguém? Pior, você conhece alguém que falou o seguinte, eu votei no PT em 2022, viu? Mas agora esse ano não. Esse ano eu vou de Flávio. Não tem. Não tem, velho. Não tem. Ou seja, acreditar no Flávio Bolsonaro é o melhor presente para o PT.
Todo mundo está diagnosticando isso. A gente precisa superar o bolsonarismo urgente. E aí volta Urgente. na questão que você estava falando das pesquisas, né, Arthur? Como isso influencia, né? Acho que a influência mais vista por todo mundo é o seguinte, pô, o Flávio tá lá com 40 e poucos por cento, 37, 38, então vamos nele porque é ele que vai vencer o Lula. Então essa é a primeira influência da pesquisa. Mas tem uma que é pouco comentada, especialmente porque a gente não tem fundo eleitoral, então, que é justamente a questão de doação, né? Hoje a campanha do Renan é financiada 100% por doação. E aí o fato dele não ter uma pesquisa precisa que mostre o quanto que ele tem de fato, influencia no aspecto do doador, né? Porque o cara olha e fala, porra, mas você tá muito longe do Flávio ainda, né? Você tá muito, sei lá, faltam 20 pontos ainda pra você alcançar o Flávio. Então, olha como a pesquisa, ela tem uma influência direta no voto, mas também na própria estrutura da campanha. O Romer, perguntas. Vamos lá. Tem a pergunta aqui do Correndo pra Cachorro. Ele mandou aqui pro Kim. Kim, muita gente ficou sem entender a saída da espectrocinza do MBL. Você apoia as declarações do Renan? Cara, não sei quais são as declarações do Renan, não participei e não acompanhei saída de Espectro Cinza. Então você tá perguntando pra uma pessoa que... Dando desentendido, Arthur. Não, é porque realmente eu sou desentendido. Não, mas alguém sabe? Esse é um assunto pequeno, cara. realmente- Mas o que Ela rolou? teve divergências dentro do movimento e nós resolvemos seguir caminhos separados. Ponto. Mas É ela isso. chamou de autoritário, alguma coisa assim? Cara, ou- eu nem sei as críticas que ela está fazendo a partir da saída dela. Não sei nem se ela está fazendo críticas. O fato é que ela tem a vida dela, ela segue a vida dela e nós seguimos a nossa e tá tudo certo. Eu não vou ficar aqui gastando tempo num programa com essa relevância pra ficar falando de ex-MBL, cara. Manda. Caralho, nossa, ela tá ácida hoje. Se você apoia o Partido Missão e acompanha de perto cada passo, esse canal é para você. Se inscreve aqui no Além da Missão 14 e fica por dentro de tudo que sai em entrevistas, podcasts e lives.